Fala, torcedor do Fortaleza, mais um Carona Tricolor na área. E o convidado da vez é pra lá de especial também, Titbull. É a bola da vez aqui no Carona Tricolor. Vem com a gente pra bater um super papo com ele. Bora. Que honra, hein? Que honra, meu amigo. Que motorista, hein? Olha, Fala, motorista da rodada. como é que o senhor tá bem? Boa tarde, Santa Tarde. Que é isso, segurança, né, Titbull? Sinta em primeiro lugar, lógico, né? Bora, vamos com a gente. Titbull, que satisfação tá lhe recebendo aqui no Carona Tricolor. Pra ser sincero com você, é algo que a torcida já queria há muito tempo. Um papo com o Titbull, uma conversa com o Titbull, para conhecer um pouco mais você. E quero muito te agradecer por ter aceitado estar aqui com a gente, para bater um papo com a gente, pra gente entender um pouco mais, conhecer um pouquinho mais do Titbull. Beleza, Tchê? Primeiro, confesso que não fujo um pouco das câmeras, não é muito a minha praia, a minha área que eu gosto de atuar, mas atendendo o pedido aí de todos, principalmente do nosso torcedor aí, para mim é uma alegria grande poder estar aqui falando um pouquinho mais à vontade, assim, digamos, com o torcedor tricolor. Titbull, eu sempre costumo nesses papos que eu tenho com os jogadores, eu realmente começo pelo começo, né? A redundância aí, a gente começa pelo começo. Tu chegou aqui em 2021, Exato. Ali já a temporada já iniciada ali em 2021, né? E tinha muito aquela, você tava lá na Turquia, tava na Europa, e tinha muito daquela que você já tava meio que com um acerto ali com Fortaleza, e tinha muita gente, pô, cadê o Tite? O Tite vem mesmo, não vem, a rapaziada tava cobrando ali na época uma contratação de zagueiro para nossa diretoria, e aí acaba que você acerta com Fortaleza. Como é que foi essa sua chegada aqui no Fortaleza? Como é que foi ali naquela época? Por que você decidiu vir para cá? Você estava muito tempo já na Europa, e aí decidiu voltar para o Brasil, decidiu voltar e aceitar o convite do Fortaleza. Como é que foi essa volta aqui para o Brasil? Bom, eu me recordo, Bruno, que naquele momento, quando eu decido voltar para o Brasil, depois de uma conversa que eu tive com a minha esposa, a gente recebeu alguns convites para poder retornar, para poder voltar, e nenhum me dava aquela paz no coração, sabe? Que a gente sempre busca, assim, a gente sempre coloca Deus em primeiro lugar, sempre fazendo a vontade de Deus, e eu procurava entender aquilo que era o meu desejo, aquilo que era a vontade do Senhor para minha vida, para minha família. Eu sempre, quando eu tomo uma decisão, quando eu vou tomar uma decisão, é sempre voltadas não aquilo que é a vontade do Tite, mas a vontade que Deus quer para minha vida. E eu me recordo que depois de receber alguns convites, eu fui orar, eu fui ter com a minha esposa, e quando surgiu o nome do Fortaleza, assim, logo eu senti uma coisa muito, uma paz assim no coração, algo muito especial. E aí após isso a gente foi orar, procuramos aí que vem o Instituto Rested também, que entrou na nossa vida, que nos auxiliou naquela tomada de decisão. Depois de um momento de adoração ali, eu tive a confirmação que era assim, o desejo do Senhor de que eu vestisse a camisa do Fortaleza, que eu viesse pra cá. E aquele momento ali foi um momento muito importante para minha vida, porque não era só uma decisão esportiva, porque esportivamente falando eu estava num momento muito bom na minha carreira, tinha mais 3 anos de contrato para frente, mas eu sabia que o Senhor queria algo a mais de mim. Um novo desafio, né, Tite? Um novo desafio, um novo momento para minha família. E logo, quando começou a surgir o meu nome aqui com Fortaleza, eu recebi muitas mensagens. Isso foi fundamental também na minha Isso mexe muito com o jogador, né, Tite? Mexe muito com o atleta, né? Porque você tem o seu trabalho reconhecido, você, mesmo depois de 7 anos, você ainda ser lembrado por um grande clube que era o Fortaleza, e a torcida me encheu de mensagens, isso me trouxe até aqui. Que estava retornando para um alto nível, né? Depois de algum tempo, né? Então mostrava que a torcida tinha confiança que você poderia atuar em alto nível aqui de novo, né? Exatamente, o que eu sempre falo, eu poderia ter permanecido mais tempo na Turquia, eu poderia ter até ido para outro país, mas quando eu decido vir para o Brasil, não foi por uma decisão, eu quero ficar tranquilo com a minha família e esportivamente falando já está tudo resolvido. Não, eu venho para cá para construir uma nova história, e assim eu sempre busco para minha vida. Eu estou aqui dia após dia me dedicando ao máximo, porque eu sei que eu posso mais. Eu posso entregar ainda mais, não só dentro de campo, mas fora de campo também,
a gente tem vivido um momento muito especial na nossa vida. E assim tem sido, você tem construído uma história muito bacana aqui. Eu acho que você gosta muito da cidade, você entendeu como é que não só viver aqui em Fortaleza, mas entender o que é o Fortaleza, né? Tipo, você hoje é um dos capitães do time, é um dos líderes do grupo, a torcida gosta muito de você, tem um carinho muito grande. Então, acho que você passou a entender o que é o Fortaleza, né? Antes mesmo de chegar aqui, Bruno, eu fui procurar entender o que era o Clube Fortaleza, sabe? Fui procurar a história, fui procurar entender o que o clube tinha de ambições, eu fui procurar a história passada do Fortaleza, porque quando você decide aceitar um desafio, você tem que conhecer para onde você está indo e para onde o clube quer chegar. E isso, eu acho que a minha adaptação passou muito por isso, sabe? Porque eu entendi o que o clube, toda a história que trouxe o Fortaleza até aqui, um clube que sempre teve uma torcida apaixonada pelo clube, um clube que sempre teve muita ambição, mas que passou muito tempo um momento difícil, assim, em momentos complicados da sua história. E de 17, se eu não me falha a memória, de 17 para cá, vem construindo algo muito sólido, assim. E isso me trouxe aqui, porque quando o presidente Marcelo me apresenta o projeto, fala do que o clube ambiciona para aquele momento e fala daquilo que poderia acontecer, eu falei, não, eu quero fazer parte de tudo isso. E hoje, se eu olho para trás, eu vejo que tudo aquilo que a gente sentou lá atrás, tudo aquilo que o presidente me passou vem acontecendo naturalmente, não é uma coisa forçada. Naturalmente, Fortaleza vem, temporada após temporada, se tornando um clube cada vez mais sólido, cada vez mais preparado para viver coisas ainda maiores. E eu sempre falo para todos os meus amigos assim, que o Fortaleza tem muito para crescer ainda, tem muito espaço para crescer, porque um clube que tem a estrutura do Fortaleza, um clube que tem um torcedor tão apaixonado, ainda dá mais, e pode muito mais ainda. E se já chegou onde chegou, com o que a gente já vem fazendo, você imagina onde é que Fortaleza pode chegar com o que ainda tem para crescer ainda. Exato, né? E eu sempre falo também que uma coisa mais bacana assim que é jogar no Fortaleza, que é estar no Fortaleza, é você se sentir parte de uma família, sabe? E eu sempre converso com o Marcelo, converso com o Alex, que a gente não perca isso, esse algo especial que o Fortaleza tem, porque quando você adentra o Fortaleza, quando você veste a camisa do Fortaleza, quando você faz parte do Fortaleza, parece que aquilo faz parte de você mesmo, você faz parte de algo muito maior. Quando a rapaziada fala que é família, às vezes você pensa, é futebol, é da boca pra fora que estão falando isso, mas realmente não é, né, cara? Não, quem convive no dia a dia no Fortaleza, quem adentra aquele portão do PC, quem faz o dia a dia acontecer ali, você vê a alegria do funcionário. Eu lembro no meu primeiro dia, Bruno, que do porteiro até o presidente, todo mundo com um sorriso no rosto e com uma alegria de me receber, mas não era porque era o Tite, não é porque era o Bruno, não, é porque quem está ali dentro está feliz no que está fazendo. E isso é o mais bacana assim, do que eu percebo no dia a dia do Fortaleza. Todo mundo está muito feliz e todo mundo entrega o seu máximo, porque ele sabe que o clube está vivendo, está crescendo, porque ele está fazendo o seu trabalho no dia a dia. Tite, você falou muito aí de que se sentiu tocado pela proposta do Fortaleza, pelo convite. Você é um cara de muita fé, isso a gente já percebeu. Eu quero saber se isso surgiu por alguma situação, ou se você sempre foi assim desde muito jovem, se alguém lhe passou esses ensinamentos. De onde é que surgiu essa fé do Tite, assim? Isso aconteceu por um motivo específico ou foi algo natural da sua vida? Olha, eu falo que desde o meu primeiro dia, né, a fé está muito presente assim dentro de mim, dentro da minha família. Quando eu estava para nascer ainda, eu acabo nascendo prematuramente de 5 meses e meio. E a minha avó me conta, minha mãe também me conta, que no primeiro dia de vida o médico falou que eu não poderia andar, que eu não poderia caminhar. Nossa, que pesado. Porque eu era muito frágil, não tinha os ossos firmes e preparados. E eu corria muito risco de vida, porque era uma gravidez, nascimento prematuro. E a minha avó me contava que depois do diagnóstico ali do médico, que ele não teve, na verdade, a sensibilidade que a minha avó teve, porque a minha avó é uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher que sabia que, apesar da medicina desenganar, tinha algo muito maior, sim, que é o que rege todos nós aqui na Terra. E ela foi até no próprio hospital, tinha
uma capelinha de Nossa Senhora de Guadalupe. E ali ela me consagra a Nossa Senhora de Guadalupe, que seja feita a vontade de nosso Deus Pai, mas que a senhora possa interceder pelo meu neto, porque era um neto desejado, era um filho desejado para minha mãe, para o meu pai, assim como todos os filhos são desejados. E quando o médico passa um diagnóstico para aquele, a minha pai para uma mãe, para uma mãe, assim, logo na hora que nasce. Eu imagino, eu hoje sendo pai, eu imagino o quão difícil foi para minha mãe, para o meu pai ter ouvido aquilo daquele médico. Mas a minha avó prontamente se pôs de joelhos em oração, e graças a Deus aqui estou hoje com muita saúde. E por isso que eu passei um tempo, claro, afastado da igreja, mas Deus que me conhece assim, Deus que me conhece pelo homem que eu me tornei, a fé esteve sempre muito presente na minha vida, e hoje eu não consigo caminhar sem primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de começar mais um dia, pela oportunidade de ser tão abençoado quanto eu sou. E tipo, como é que era lá na Turquia? Porque a religião que predomina lá é bem diferente da nossa, né? Então, como é que era para você conviver com o catolicismo, com a religião cristã lá na Turquia? Tinha alguma coisa? Tinha alguma igreja católica lá para você que você frequentava? Porque eu acho que lá, salvo engano, você não estava na capital, né? Tipo, você não estava em Istambul, né? Você foi pouco tempo em Istambul. Então, como era para conviver com a tua religião lá na Turquia? Primeiro, eles me respeitavam muito e respeitavam muito minha religião, sabe? Eu sempre andei com o meu terço na mão, porque eu digo sempre que é minha arma. Quando o inimigo olhar para mim, quando qualquer pessoa olhar para mim, ele tem a certeza que eu terei em punho com a minha arma em mãos. E lá eu sempre fui muito respeitado. É claro que tinha poucas igrejas, tinha poucas missas. A gente tinha que muitas vezes na internet pesquisar muito para poder encontrar uma missa. Onde é que tinha alguma coisa para ir? Tinha alguma coisa para ir. A gente viveu muito tempo. Vivemos 2 anos em Istambul, depois vivemos 3 anos em Izmina. Bursa foi a cidade mais difícil assim que a gente passou, porque lá realmente não existia igrejas católicas, e ali foi um período complicado, assim, eu falo que foi o nosso deserto. Eu e minha esposa falamos, porque a gente se alimentava muito a nossa fé através da internet, porque a gente não conseguia comungar, porque não existia Santa Missa em Bursa. Então foi um período também de aprendizado, foi um período para a gente estar fazendo. A gente fala que a nossa primeira igreja é a nosso lar, a nossa casa, então isso nos fortaleceu como casal também. E é massa que nesse tempo de internet, assim, imagina se isso é há 15 anos, por exemplo. Não tinha como, né? Tipo, não ia ter como, ia ser bem mais difícil, por isso, né? Que a gente sempre fala, Bruno, que a internet também tem seu lado bom, mas tem o seu lado... tem seu lado ruim, mas tem o seu lado muito bom também, que é quando Deus deu essa pandemia, quando deu esse momento complicado que a gente passou aí há pouco tempo atrás. É como as pessoas se comunicavam. Exato. Quanto foi importante você, através da internet, você conseguimos ainda manter relacionamentos, conseguimos manter ainda a nossa fé viva dentro de nós, porque muitas vezes a gente não podia sair das nossas casas para poder se comunicar, ou poder até mesmo ir na Santa Missa. Tia, me conta aí como é que foi o começo da tua carreira. Tu é gaúcho de Pelotas, pelotense, então me fala como é que foi o início da tua carreira, onde foi que tu começou, onde é que você explodiu, surgiu aí pro futebol, tipo... Lá no sul sempre... E você era zagueiro, daí você sempre foi zagueiro desde o começo, tipo... Não, eu era meia esquerda. Que é isso? Camisa 10, tipo... Que o Crispino não escute isso, que o Lucas Lima não escute isso. Não, mas aquele... Qual foi aquele que foi do São Paulo, acho, né? Que tu mata no peito, dá dois balãozinhos ali assim, foi, mano, não é de zagueiro, não é de zagueiro aquilo. É porque tu tava no meu campo, aí tu lembrou da época, mas né? Ele foi convivendo com o Lima, foi convivendo com o próprio Caleb, com o Crispim, que são jogadores de muita qualidade. Eu começo no futsal, lá na minha cidade, em Pelotas. Rio Grande do Sul sempre teve muita tradição safra muito grande de jogador de futebol, né? De futebol, de futsal, e era muito fomentado lá antigamente. Hoje se perdeu um pouco isso, sabe? Porque o futsal, eu sempre falo, e para meus filhos eu quero que eles, se eles quiserem, claro, seguir essa carreira de atleta, que eles comecem sempre no futsal, porque o futsal te dá uma base muito importante para que quando você for para o campo você tenha um toque refinado, tenha um controle diferente, e o futsal me deu isso, me dá isso para os atletas que lá passam. E aí eu começo no futsal, depois eu vou jogar numa escola, Progresso Futebol Clube, que é um time da minha cidade, e logo após isso eu vou pro Internacional, onde faço toda a minha formação de base e depois ascendo pro profissional, e graças a Deus pude dar seguimento na minha carreira. Jogou com o Boeck lá no Inter? Joguei junto, jogou junto com o Boeck lá.
Rapaz, o Boeck já bem mais velho do que eu ainda um garoto. Aí, Boeck. Eu ainda um garoto, ainda ascendendo aos profissionais, mas Boeck, um multicampeão aí por onde passou, um cara que tem a história que tem, porque se dedicou muito e buscou muito isso, sabe? Hoje a gente vê ele no clube ali, a gente tem ele como uma figura especial, cara, porque o cara que conquistou o que ele conquistou. E a gente vê o reconhecimento dele onde ele vai, eu acredito que o torcedor tem a real noção do que o Boeck representa, não só para o Fortaleza, mas para o Inter, para o Sporting, para todos os clubes que passou, sempre foi uma referência. Dentro e fora de campo, Marítimo também. E dentro e fora de campo sempre foi uma referência para os atletas. Então, que felicidade é nossa, né, de poder conviver com um cara tão especial quanto ele. Tipo, conta pra mim o que é, se você se lembrar, eu acho que você vai se lembrar, o que é o campo do Caixa d'Água? Porra, é muito especial pra mim, porque foi lá onde eu pude dar os primeiros passos, foi lá onde é a casa da minha avó, e hoje até eu postei, hoje é 23 de maio, estamos gravando dia 23 de maio. Essa gravação está sendo dia 23 de maio, hoje eu recebi uma foto de um grande amigo meu, Thiago, lá de Pelotas, da Caixa d'Água. Então a Caixa d'Água pra mim sempre quando eu vou a Pelotas, ali é onde eu me conecto com o Tite ainda, que era um guri, assim, um gurizinho todo ranhento, andava de pé descalço. Da idade do Joaquim, mais ou menos? Da idade do Joaquim, do Benício, de tantas outras crianças que tinham um sonho muito grande de jogar futebol. Nunca imaginei que poderia me tornar um atleta profissional, um jogador de jogar em grandes clubes. E olhar para a Caixa d'Água me representa a infância, de como eu tive uma infância feliz, sabe? Apesar de todas as dificuldades, apesar de muitas vezes não ter o alimento dentro de casa, mas nunca faltou amor e carinho dos meus pais. E para mim representa muito. Eu lembro da minha avó, tenho muitas emoções. Então para mim é algo único assim a Caixa d'Água. Tipo, e quando você olha assim pra tua carreira, não tô te aposentando não, tá? Não. Tipo, pelo amor de Deus. Mas assim, você já tá muito mais próximo do final do que do começo da sua carreira. Foi aquilo que você imaginava pra tua carreira? Porque tu tem uma carreira de sucesso, assim, é importante a gente dizer que não é porque tu não bateu na seleção brasileira, jogou na prateleira da Europa, por exemplo, que a carreira da gente não é de sucesso, né, tipo? Às vezes as pessoas acham que você só atinge sucesso se você conquistar tudo, se você ganhar tudo, e o caminho não é esse. Foi aquilo que tu esperava? Foi mais do que tu esperava? Tipo, porque às vezes eu acho que você sai muito novo de casa, não imagina onde você pode chegar, e você conquistou uma carreira muito grande, jogou em grandes clubes do futebol brasileiro, jogou na Europa, passou por Inter, Vasco, Bahia, agora tá no Fortaleza. Foi mais ou menos como tu esperava ou foi além, tipo? Ultrapassou ultrapassou tudo aquilo que eu imaginava, assim. Eu sempre falo e eu gosto, assim, de falar que não é os títulos que a gente conquista, não é as medalhas que a gente coloca no peito. É claro que isso é muito importante na vida de um atleta, mas de você poder ser bem recebido, de as pessoas lembrar de você com carinho, das pessoas saber o quanto profissional você foi, o quanto dedicado você foi pela sua profissão. Isso não tem dinheiro, não tem medalha, não tem título. Onde em todos os clubes que eu passei, graças a Deus, eu posso voltar lá hoje e sou sempre muito bem recebido. Portas abertas total. Exato, tive agora no Internacional, pessoas do meu tempo ainda vieram me abraçar, vieram me acolher. Isso não tem preço, cara, não tem preço, assim. Por isso que eu falo, quando você faz as coisas com amor, quando você faz as coisas com paixão e coloque amor naquilo que você faz, automaticamente você recebe tantas e tantas graças, cara. Então pra mim ultrapassou tudo aquilo que eu imaginava. Claro, imagina, você sai do interior do Rio Grande do Sul, lá de Pelotas, isso dá 3 horas de Porto Alegre. Cara, você jogar num dos clubes de lá já é algo fantástico. Aí você chega na capital, que é Porto Alegre, você joga no Internacional. Depois do Inter você vai pro Náutico. Passa 6 meses no Náutico ali, 6 meses espetaculares. Depois você tem a possibilidade de ir pro Vasco. Eu falei, cara, Vasco, é o Vasco, é o Vasco como é o Inter. É o Vasco da Gama, com a sua história aí, uma equipe campeã aí. Multicampeã, demais. Aí depois você sai do Vasco, vai pro Bahia. Uma equipe 2 vezes campeã brasileira. Você tem o seu nome, graças a Deus, tem não sei quantos jogos lá, você é reconhecido por aquilo que você faz dentro de campo. E aí você sai do Bahia, vai para
para a Turquia. Ninguém permanece tanto tempo fora do seu país se não faz algo de bom. Não digo, e que eu falo de novo, não é por causa dos títulos que o Tite conquistou, não, é pelo aquilo que o Tite, de repente, marcou as pessoas de alguma forma positiva. Apresenta como ser humano no dia a dia. Exato, porque eu acho que... E aí você vem pro Fortaleza, meu amigo, você viveu o dia a dia do Fortaleza, é algo mágico, assim, cara. É legal, né? Por isso que eu sempre, quando converso com alguns torcedores, assim, eu falo que todo torcedor tinha que ter uma experiência de 1 ou 2 dias dentro do PC. Cara, porque os funcionários, jogadores, tudo aquilo que envolve Fortaleza no seu dia a dia é tão único, cara. E hoje eu já estou fazendo 2 anos aqui no clube e eu tenho vivido tão intensamente isso. Talvez seja por isso que você disse, eu estou mais próximo do meu fim. Sim, estou mais próximo do meu fim. Mas para mim sempre é o primeiro dia, sempre para mim é um recomeço. E eu sempre encaro como isso na minha carreira. Sempre é mais uma oportunidade de ser melhor, sempre é mais um dia que eu posso fazer melhor, fazer diferença não só para mim, mas a vida do menino. Hoje eu vejo a ascensão de um Amorim, de um Hércules, eu vejo a ascensão de um próprio Abraão, Samuel, de um Samuel que sai daqui das comunidades aqui de Fortaleza e consegue conquistar, porque foi toda uma conquista para ele na vida dele, consegue conquistar. A chegada dele ao profissional, já teve possibilidade de jogar, de fazer gol. Cara, para mim é muito gratificante de poder contribuir, seja com uma palavra, seja com um conselho, porque lá atrás alguém foi importante para mim também, fora de campo. E hoje é a oportunidade de tu ser importante para alguém, né, tipo? Exato. Então por isso que para mim todo dia é uma alegria poder estar convivendo e aprendendo também com eles. Eles me ensinam todos os dias, assim. Então pra mim é muito bacana essa parte. Isso é massa, isso não são só os experientes que ajudam a garotada que tá chegando, né? A garotada também passa muita coisa pra gente. Ainda mais nessa série de muita informação, de tudo mais, então essa turma tem muito a passar pra gente também. Você falou aí que você tá há 2 anos aqui no clube, né? 2 anos. Você sabe quantos jogos você tem aqui, tipo, em Fortaleza? Rapaz, mais de 100 com certeza você já sabe o que é, né? A gente entregou aquele quadro bonitão lá naquele dia. Ficou bonito, viu? Ficou bonito ali na parede de casa ali. Ficou bonito. Depois eu vou ter que mandar uma foto pra vocês. Ficou muito bonito. Ficou bonitão, pô. Tem espaço pra mais. Tem espaço pra mais, tem espaço pro dos 200 ainda, hein, Chibu? Tem, se Deus quiser. Tem espaço pro dos 200. Se Deus quiser. Mas o Vitor tá aqui, nosso coordenador de criação, ele tem um número exato. Vitinho, qual o número exato de jogos do Tite? Me dá os números do Tite aí, por favor. O Tite tem 136 jogos. Pô, jogou pra caramba, hein, Tite? 5 gols e 3 assistências. Quanto tempo de clube? Chegou em 2021 ali, mais ou menos, acho que abril, abril, maio, por ali, né? Em maio, então são 2 anos exatos. A gente tá em maio, né? São 2 anos exatos. São bons números. São bons números, hein? 136 jogos, a imensa maioria como titular, vem sendo titular e capitão também. Já levantou algumas taças aí, ajudou a levantar umas taças aí importantes, hein, Chibu? Muito importante. Importantes, hein, Chibu? Eu falo que desse ano foi a mais importante. Desse ano foi muito importante. Foi muito importante. Desde o primeiro dia, Bruno, eu lembro que desde o primeiro dia, que eu digo deste ano agora, que a gente tá de 23. Rapaz, o desejo era tão grande de todos, assim, dentro do clube e fora do clube nem se fala, porque o torcedor onde você ia, o pentacampeonato. Quando o Tetra foi conquistado ano passado, as pessoas já começaram a falar disso. Rapaz, foi uma coisa extraordinária, assim, né? Então, é o único penta dentro de campo, é o único clube que conquistou realmente de forma leal, de forma digna. Então, parabéns ao nosso torcedor também, que soube entender a importância desse título e nos apoiar no momento certo ali, né? Porque ali era o momento que a gente necessitava. Logo depois de eliminação pro rival, assim, exato, né? Então, talvez tinha aquele pé atrás ali do torcedor, porque a gente vinha de derrotas, assim, pro nosso rival, né? Então, era importante ele estar com a gente e acreditar que a gente era capaz de ganhar aquele título, né, Tchê? Claro. Então, o apoio deles, assim, mesmo nas situações adversas, o Ceará faz 2-0 no jogo, e aí eles não deixam de nos apoiar, a gente vai lá, diminui, e aí eles crescem no jogo junto com a gente não deixa mais os caras jogar e vamos atrás do gol e aquele gol site aí. Cara, eu acho, tu não tá entendendo, não. Olha, o Calebinho é uma pessoa eliminada, é um atleta de muita qualidade, é um ativo muito grande pro Fortaleza, e que felicidade ter ele com a gente, né? Ter ele com a gente, que pertence, é um menino tão bom de coração, um menino que tá sempre pronto para ouvir e, se Deus quiser, vai ter uma carreira aí brilhante pela frente, como vem tendo, e o Fortaleza adquiriu esse jogador, então é nosso, tem que dar os parabéns à diretoria que soube agir, soube ir muito bem no mercado, ao Vojvoda, que soube entender que era uma joia
a ser lapidada. E como utilizar o Caleb. E como utilizar o Caleb, porque você tem o Caleb e o Vojvoda sabe exatamente como pode utilizar ele. Então é uma junção aí, e ele fez o gol. Então é um cara que tá assim como o Cassiano, assim como o Tinga e o Caleb. Tá na história do Fortaleza. Na história do Fortaleza. Cara, na hora daquele... O que passou na tua cabeça? Onde é que tu foi? Eu tenho um lance assim por trás, assim, que é na hora do gol do Caleb, que eu acho que tu sai correndo pro nosso banco de reservas, alguma coisa assim. A rapaziada sai correndo pra lá, todo mundo invade o campo, né? Quem tava ali no nosso banco aqui, naturalmente invade o campo, porque foi algo muito maluco. Eu tô no gramado, tô gravando ali, eu tô do lado da torcida dos caras, que eu não costumo expressar nenhum tipo de reação, até por respeito mesmo, assim, que eu acho que deve existir esse respeito. Pô, mas nesse dia não teve como não, tipo, não teve, não. Eu acho que eu comemorei junto e tal, eu e acho aí que não vocês saber é não, melhor do que eu, mas em algum momento, não deste ano, mas por próximos anos, esse jogo vai ter que ser contado de minuto a minuto, sabe? Porque, e trazer o torcedor também, o que você pensava naquele momento que saiu o gol, qual que foi a sua emoção. Então seria bacana também para nós jogadores entender o que passou na cabeça do nosso torcedor após o gol, porque após o gol ali, a Arena Castelão ficou são coisas que a gente só vai entender realmente a importância e o tamanho do feito daqui a alguns anos, né? Tipo, exato, hoje a gente vive e se alegra pela história, intensamente. Mas daqui a, sei lá, 5, 10 anos, quando a história ser contada, eu tenho certeza que eu vou estar lá. Vai estar lá. O quadrozinho tá lá, né? Já não tem mais como apagar, então eu vou estar lá. Com a graça de Deus, e Deus nos abençoou, e eu vou estar lá. Eu tô na história do Fortaleza, eu sou um dos pentas, então... E é isso que marca, né, cara? Tipo assim, é quadro na parede, é taça levantada, é a foto lá, vocês levantando a taça. E a alegria do momento, né, Bruno? A alegria aquela energia que tava aquele dia, depois do segundo gol ali, cara, você via a alegria, o sorriso no rosto, as lágrimas de felicidade do torcedor, de nós jogadores dentro de campo. Eu lembro que eu saí correndo assim, feito um maluco em direção ao Vojvoda, em direção ao nosso banco de reserva, porque parecia cara, foi tão emocionante assim, porque foi uma coisa muito desejada. Sim, demais. E a gente desejava muito ter essa conquista, e quando a gente tem o segundo gol e tem a certeza que, não, agora, meu amigo, a gente bota se precisar, a gente estaciona lá o ônibus dentro do nosso gol, mas aquela bola não vai passar na nossa trave. Então, sabe quando eu tive a certeza que não ia dar mais errado? Cara, na defesa do Fernando. Exato, eu ia falar isso. Cara, na defesa do Fernando. Na defesa do Fernando. Tipo assim, lógico que meu coração parou naquele momento, né? Por alguns segundos, porque, pelo amor de Deus, acho que foi o Luvanor que chutou, que finalizou, tava de frente pro gol, foi uma bela finalização dele. E uma defesa espetacular do Fernando, assim, cara. A luva do Fernando tem que ir pro museu. Porra, demais. Essa luva do Fernando tem que ir pro nosso museu, cara, porque... Quando abrir ali nossa, não sei se já tá aberto ou vai abrir daqui a um tempo. Sim. Muito próximo, tem que estar lá a luva do Fernando ao lado da taça. Cara, e tipo assim, acho que aquele... E a chuteira do Caleb. E a chuteira do Caleb. Cara, acho que aqueles 20 e poucos mil ali que estavam do nosso lado, naquele momento eles pararam, assim, por alguns poucos segundos, porque foi algo absurdo. Mas assim, no momento mas que você sabe retorna... o que foi bacana? Foi o silêncio do outro lado. A euforia do nosso lado e o silêncio do outro lado. Porque a gente passou tanto tempo sendo insultado, Sim, verdade. Falavam tantas besteiras, eles comemoravam tantas coisas antecipadamente, que quando a gente conquista realmente, porque o que eles conquistaram até aquele momento? Nada. Não tinham conquistado nada para falar tantas coisas que foram faladas. Sabe? Ganharam jogos, né? Tipo, exato. No final das contas, a gente que conquistou em cima deles. Então, né? A gente teve uma conquista emblemática em cima deles. Eu tenho certeza que o torcedor do rival não vai esquecer. Será uma coisa inesquecível, assim. Então, isso que fica, sabe, Bruno? É você poder conquistar de uma forma leal, respeitando, claro, o seu adversário. Lógico, sempre. O que a gente sempre fala, e toda vez que a gente encontra com torcedores, que rapaz, a rivalidade é dentro de campo, que seja uma rivalidade sadia, porque o futebol, apesar de hoje a gente estar vivendo tantas coisas negativas, por causa do futebol, é racismo, é violência, mas o futebol sempre foi uma ferramenta de socialização. E hoje você vê você vê brigas de torcida, você vê vendo pessoas sendo insultadas pela sua cor,
Rapaz, é uma coisa tão triste, sabe? Cara, isso, cara, só pegando o gancho disso aí que tu falou, isso aí que aconteceu com o Vinícius Júnior, Cara, pelo amor de Deus, cara. Que negócio é esse, cara? Como assim, cara? É uma mancha tão grande na história. E a gente não via de 1, 2, 3, não, cara, um coro no estádio gritando isso, cara. Cara, eu lembro, quando eu vi as imagens, mano, me encheu os olhos de lágrimas sem a vontade que eu tinha, cara. Uma sensação assim tão ruim dentro de mim, cara, porque vendo um estádio todo gritar e ninguém fazer nada, cara, se nós somos atletas, sei lá, se eu sou um atleta ali do Real Madrid, meu amigo, se eu sou um capitão num time, se retiramos tudo vamos sair do campo, se retira todo do campo, porque é um ser humano e é um de nós que está sofrendo. Não, e parece que só assim, com medidas drásticas como essa, que aí parece que vão resolver fazer alguma coisa, né, cara? Cara, e a gente sempre fala e tem se eu não me engano é o Zulu, o ator, até um ator que fala o Zulu, que ele diz, será que é só mais um caso isolado? A gente sempre está tratando isso como um caso, não é um caso isolado, já são muitos são casos vários. E repetidamente está acontecendo cada vez mais. A imprensa lá de Valência, inclusive, na capa do principal jornal lá de Valência, falou que era um caso isolado. Não existe, cara. Um caso isolado com 40, 50 mil pessoas. Exato, não, meu amigo, isso é uma violência. Isso é uma agressão. E no final do jogo o Vinícius foi expulso. Olha, isso é o mais brutal. Deus, assim, isso é o mais brutal, não. Brutal é aquele xingamento que ele sofreu. Mas isso é assim, pra cravar ainda uma espada no peito do menino. Do garoto, sabe? exato. E nós aqui, enquanto brasileiros, enquanto seres humanos, temos que nos posicionar. A CBF tem que se posicionar, o nosso governo tem sim que cobrar uma atitude dos espanhóis, porque não pode nossa maior estrela atualmente, juntamente com o Neymar sofrer tanto como vem sofrendo, não só naquele jogo, ao campeonato todo espanhol foi assim. Aquilo foi só mais um caso do que ele vem sofrendo dia após dia. E a própria liga não fala, não se pronuncia. Exato. E sabe que trata ele como culpado do negócio, culpado, às vezes. sendo que esse dia não, agora ali o comentário, mas foi porque ele dançava quando fazia, meu amigo. Tá. Rapaz, eu sou do tempo do Ronaldinho. O Ronaldinho Gaúcho não dançava, não? E o Ronaldinho, após marcar um gol, sambava e todo mundo enchia de alegria. Uma liga que já teve o Ronaldinho, que teve o Cristiano Ronaldo, que teve o Ronaldo, que teve o nosso ídolo maior, Romário, tantos craques que já desfilaram o seu futebol ali. Não pode. E hoje está sendo reconhecido como uma liga mais racista do mundo, praticamente. É assim. Isso aí não tem justificativa nenhuma. Tem. Aí o cara ainda quer usar a justificativa porque o cara dança, porque o cara se diverte. É umas coisas. Futebol sempre. E nós brasileiros sempre somos um povo feliz, apesar de todas as dificuldades que a gente passa aqui, e passamos muitas dificuldades, a gente vê o nosso povo muito sofrido, mas a gente tem alegria dentro de nós, é da nossa essência, sabe? Porra, e o menino é muito forte, né, cara? Porque vem acontecendo muito uma vez atrás da outra, cara, assim, e ele segue lá. Mentalmente ele é assim. Tecnicamente, fisicamente ele é um monstro, mas mentalmente ele está muito preparado assim para ser em breve aí o melhor do mundo, porque o que ele sofre e fazer o que ele faz dentro de campo é algo único, assim, só é o Vinícius Júnior que consegue, porque eu acho que talvez outro atleta não conseguiria suportar da maneira como ele suporta, ainda render o que ele rende dentro de campo é algo fenomenal. Ele é craque, vai trazer o Hexa para nós daqui a pouco, se Deus quiser. Tibu, falando um pouquinho agora, voltando aqui pro Fortaleza. A gente falou aí de conquistas, de momentos incríveis, históricos. Cara, tem uma parada que aconteceu aqui, Tite, que eu acho que as pessoas ainda elas não se dão conta, que o Fortaleza foi 4º lugar em 2021 da Série A. Tite, eu acho que isso assim, títulos marcam, obviamente, e são muito difíceis de ser conquistados, mas eu acho que terminar em 4º no Brasileiro é um feito assim, cara, para um time como o Fortaleza, um time ainda emergente, que tá se reconstruindo, tá crescendo no cenário nacional, tá começando a bater de frente com esses times grandes e maiores, de maior investimento mesmo, pela bela gestão que pratica nos últimos anos. Tipo, no final daquele jogo contra o Bahia, assim, tem até uma entrevista do Pikachu no final, terminou? Estamos em 4º? Ficamos em 4º mesmo? Como é que foi pra vocês ter aquela campanha assim? Acho que foi algo mágico, né, tipo, porque terminar em 4º, cara... Pô, eu acho aquele campeonato assim Bruno, incrível, eu acho que aquele campeonato foi para coroar toda a gestão que o Fortaleza vem fazendo fora de campo. É algo louvável, assim, eu sempre gosto de ler as coisas que o Fernando Carvalho, um gestor
renomado aí do nosso futebol, é um cara que conquistou muito aí o Internacional. E o Fernando escreve sempre textos assim incríveis. E ele sempre tem escrito muitas coisas sobre a gestão do Fortaleza. A gente, naquele momento, nós ali não tínhamos noção do que a gente estava realizando, de colocar o Fortaleza em quarto lugar de um dos campeonatos, de umas ligas mais difíceis do mundo. O Brasileirão é muito difícil. E a gente aqui, e nós aqui no Fortaleza, a gente tá, as logísticas são muito complicadas, as viagens são sempre pesadas, mas naquele ano ali em especial, a gente criou uma unidade dentro do nosso grupo, assim. Era um grupo pequeno, um grupo trabalhador, muito dedicado e sabia onde queria chegar. O Voivoda a todo momento, mesmo naquele momento complicado que a gente passou durante a temporada, o Voivoda dia após dia falava, não, nós vamos chegar na primeira parte dessa tabela porque nós temos trabalho, nós sabemos o que queremos, apesar do momento complicado que a gente vive, a gente sabe onde nós podemos chegar. Ele falava que ele já tinha estudado várias equipes e sabia do nosso potencial. Então, quando a gente começou a enfrentar as dificuldades e começamos a ultrapassá-las, a gente teve uma sequência, não me engano, de 3, 4 jogos vencendo. E aquilo nos colocou na primeira parte da tabela. Aquilo nos deu certeza que a nossa tabela estava sendo muito bem realizada. Porque a gente entendia que, em termos de estrutura, a gente estava muito forte. Nosso time era um time muito forte dentro de campo. E o presidente, juntamente com toda essa diretoria, fazia o máximo de esforço para nos dar a melhor logística, para nos dar o melhor campo, para nos dar a melhor concentração, para que com isso a gente chegasse dentro de campo e se preocupasse só com o nosso trabalho. E a gente foi coroado com o final com 4º lugar, que é algo... Cara, se a gente parasse para analisar, e se a gente falar, o Fortaleza vai acabar em 4º, ou qualquer outra equipe do Nordeste, os caras... Ninguém imaginava. E hoje, uma coisa bacana que está acontecendo é que a imprensa mais do centro lá do nosso Brasil, o Fortaleza hoje já não é mais uma novidade. Não é um patinho feio mais, não. Hoje o Fortaleza é uma realidade. E é uma realidade não só pelos resultados dentro de campo, mas muito pela estrutura que vem crescendo ano após ano. Então, por isso que eu sempre falo que o Fortaleza tem muito para crescer. Por quê? Porque o Fortaleza está muito preocupado em sempre estar melhorando. E não se compara ao vizinho, não se compara a outro clube, o Fortaleza se compara a ele mesmo. É ele mesmo. E talvez isso seja o grande diferencial do nosso clube, que a gente sempre procura ser melhor que nós mesmos. A gente não procura ser melhor que, será que o Inter, que o Grêmio, que o São Paulo. Não. A gente quer ser melhor que nós mesmos. Porque ser melhor do que a gente já foi, né? Exato, porque se a gente parar para se comparar aos outros, de repente já, não, mas a gente não vai conseguir chegar, ou o clube está muito acima de nós. Não. A partir do momento que você quer ser melhor que você, do que você fez ontem, automaticamente você sempre vai melhorando um pouquinho. E esse 1%, 2%, 3%, daqui a pouco vai se tornando uma coisa tão normal e natural que o crescimento se torna uma coisa, um caminho para o seu clube. E hoje o Fortaleza vive isso, sabe? Uma coisa muito bacana, assim. Eu imagino vocês que estão aqui muito mais tempo do que eu. Vocês veem o Fortaleza hoje e vocês não conseguem, acho que nem imaginar como era antes. Vocês, claro, tem essas cicatrizes do passado porque foi um período difícil, mas hoje vocês veem o Fortaleza vivendo algo mágico, assim. Incrível. A gente é privilegiado. É bacana. A gente funcionário, posso falar por mim, assim, a gente funcionário, porque a gente é muito privilegiado. A gente está vivendo neste exato momento o melhor momento da história do clube. Eu estou aqui desde 2017, desde quando que a gente saiu da Série C. Cheguei junto lá com o seu Marcelo Boeck aqui. Somos pé quente, né? Somos pé quente. E, cara, a gente tá vivendo algo incrível, algo fantástico, os melhores momentos da história do Fortaleza. Então tem que saber aproveitar, como o Voivoda fala, tem que saber desfrutar do momento, né? Claro, o Voivoda sempre fala depois dos jogos. Então vamos desfrutar. Vamos desfrutar. E tem que desfrutar, cara, porque é tão difícil chegar nesse nível, cara. Assim. Mas eu sempre falo também que é muito trabalho, cara. É muito trabalho, não tem outro caminho, sabe? É muito trabalho, muita dedicação e muito amor no que faz. E também o quanto é importante o torcedor. Hoje você vê os nossos números de sócios batendo lá em cima, vê o torcedor cada vez mais envolvido dentro do nosso clube. Isso é o diferencial também, sabe, Bruno? Porque não adianta você ter os resultados, muitas vezes o torcedor está distante. E nós estamos num clube que a todo momento chama o torcedor para dentro. Para o torcedor participar deste momento, porque
tudo que nós atletas, vocês funcionários fazem é para que chegue no sábado, chegue na quarta, chegue no domingo, o Fortaleza apresente o seu melhor para o seu torcedor, que a gente consiga dar o melhor, que a gente consiga entregar. Muitas vezes não consegue entregar o resultado, porque o outro time também quer vencer também. Lógico, não é só a gente que quer ganhar. Não é só nós que queremos ganhar, mas a gente quer fazer o melhor, que o torcedor se identifique com o clube, que se identifique com um jogador que está vestindo a camisa do seu clube. Então, quanto é importante isso, que o torcedor se identifique com o Tite, se identifique com o Tinga, se identifique com o Marcelo, com o Caio, com tantos outros atletas, que o torcedor faça parte desse processo, porque sem eles nada seria possível. Sem eles nada seria. Hoje a gente está batendo, acho que o número de sócios está lá em cima, está alto, e vem crescendo, vem crescendo cada vez mais, e isso vai fortalecendo ainda mais a marca Fortaleza, sabe? Porque quando você tem um número de sócios altos, você consegue ter uma estabilidade em termos financeiros. E o quanto é importante o sócio, né? Então, você... Agora eu aproveito, deixa eu fazer aqui. Lógico. Fazer um merchanzinho, né? Não, mas lógico, é sério, mas você que não é inscrito, que não é sócio, venha para fazer parte. Eu acho que hoje a gente abriu aí um número muito grande aí de várias maneiras de você poder, seja com valor mínimo, seja com valor mais alto, modelos de sócio. Vários modelos de sócio, então é importante também. A gente sempre fala com o presidente quanto é importante também, às vezes reduzir um pouco mais o ingresso, às vezes trazer o torcedor, porque a gente precisa. Lógico, a gente precisa de todo tipo, cara, de todas as classes sociais. A gente precisa muito do torcedor, a gente precisa sempre da Arena Leão lotada, a gente precisa sempre aquela linda festa, porque aquilo é o diferencial. Onde você vai jogar e os caras falam, caramba, jogar lá com o Fortaleza é complicado. A torcida lá não para de cantar um minuto, o torcedor está sempre apoiando, está sempre incentivando, é quente, é sol, é isso, é aquilo. Meu amigo, se você vir para cá, você vai ser recebido dessa forma aqui. Então, acho que não sei o jogo contra foi não sei se foi a Sul-Americana, que foi tão bacana ver acho que foi o técnico, não sei se do foi River Plate, o Galhardo? Eu não sei se foi o técnico, enaltecendo o nosso torcedor. Acho que foi do Maldonado, cara. Acho que foi o treinador do Maldonado. A gente até usou nas nossas redes sociais, eu não vi. Eu vi a entrevista, mas não sei. Cara, acho que foi o treinador do Maldonado. Achei tão bacana, cara. Sim, tão ele bacana. Enalteceu muito a nossa torcida. Então, imagina o torcedor lendo aquilo, caramba, eu tava lá, eu fiz parte disso. Então, mesmo que o time não está no bom momento, o time não está jogando bem, mas vá ao estádio, porque você pode ser o diferencial para que o time volte a jogar bem, para que o time volte a vencer. E quanto é importante o torcedor participar, né? É verdade. Que vá ao estádio, que lote o estádio, que com o incentivo do torcedor a gente consegue coisas muito maiores. Pô, o que me pega muito nessas noites de Copa, assim, o torcedor cantando o hino nacional lá até o final, pô, aquilo é muito bonito. Aquela capela no final. Nossa, ali é coisa de arrepio, assim, cara. O jogo do River lá, com a galera que foi logo depois aquela parada do racismo também que aconteceu lá na Argentina, que a gente fez até o mosaico, né? De pedir pra parar com o racismo. E aí, meu irmão, foi algo que negócio inesquecível pra mim, pelo menos, foi aquele dia lá que... Pra nós, a gente arrepia de uma maneira assim, cara, e nos impulsiona a fazer coisas muito maiores, que eu falei. Pô, deu uma força lá, abriu o placar com menos de 10 minutos, aquele golaço do Romero lá do Lima, do Crispim, do Romero. E que o torcedor entenda que essas noites sul-americanas, de Libertadores, que esses jogos de brasileiro são únicos, cara. São únicos. O quanto é importante ele participar desses momentos. Que faça o máximo de esforço. Eu sei que tem muitas vezes horários complicados, logística complicada para chegar. Faça uma forcinha, mas faça uma forcinha. Vamos lá. Vamos lá, porque a gente precisa. Eu falo, como um dos líderes do time, eu falo que a gente precisa muito do torcedor. Muito mesmo. Tipo, a gente já tá pertinho aqui do PC, já estamos quase encerrando o nosso papo, super agradável, inclusive, sempre um prazer e incrível poder conversar com o Titi. É um prazer incrível, um prazer imenso. Tipo, no final do ano passado, aconteceu um episódio logo depois do jogo do Santos, a gente ganha 2-0, classifica para Libertadores, aquele negócio de esperar terminar o outro jogo, aquele negócio que foi muito massa também. Aí o jogador começa a abrir live na rede social e tal, que a gente tá nesse mundo de rede social e tal, aí as pessoas começaram a ver, cara, vocês gritando, fica Vojvoda, todo mundo. Sim, todos os jogadores, fica Vojvoda. Tava naquela situação, não sabia se ele realmente ia ficar ou não aqui, né? O que esse cara representa pra vocês, assim, pro Fortaleza, a importância dele? Porque, cara, quando eu juro por Deus, quando eu vi aquilo, eu achei algo tão massa, assim, vocês, o Vojvoda tem que fica Vojvoda. E, meu irmão, quando eu vi aquilo, eu pensei, cara, presidente, você tem que fazer a maior força do mundo pra manter esse cara aqui, porque olha os atletas dele, olha o que é que ele conseguiu fazer, olha o grupo que ele conseguiu colocar na mão dele, todo mundo tá pedindo pra ele ficar aqui. E ele realmente ficou, um negócio assim,
que eu acho incrível da parte dele também. É um ser humano espetacular mesmo. Um dia se você que tá assistindo aí, um dia se você tiver a honra de conhecer o Vojvoda, vocês vão ser gratos pro resto da vida de vocês. Mas me conta, Cara, por que esse cara, assim, esse Bruno, cara é muito diferente, o Titibu. a gente poderia aqui falar em várias coisas sobre o Vojvoda, assim, falar sobre os números do Vojvoda, falar sobre o profissional Vojvoda, mas eu queria aqui falar sobre o ser humano Vojvoda, porque a gente conhece o Vojvoda como técnico, muitos de vocês aí que estão nos assistindo conhecem ele ali durante os 90 minutos, depois talvez tenha batido uma foto com ele, tenha visto uma entrevista dele. Ele é um profissional, um dos melhores assim que eu pude trabalhar assim, eu aprendo todo dia com o Vojvoda, assim, algo diferente ele me passa e me ensina todos os dias assim, só analisando ele e poder conviver o dia a dia com ele. Mas o ser humano Juan Pablo Vojvoda é excepcional, cara. É um cara que ele é um fenômeno. Um fenômeno assim em todos os sentidos assim. Um cara que preza muito pela família, é um cara ser humano assim, um cara que tem um olhar muito diferente assim pro atleta. Ele pensa no atleta, não pensa no jogador profissional. Ele muitas das vezes sacrifica o seu próprio desejo para atender os desejos do atleta, atender os desejos do clube. É um cara que está 100% focado e preparado para entregar sempre, todos os dias, o seu máximo, assim. O seu máximo. É incrível, cara. Você chega 8 horas no clube, o Vojvoda já tá. Você chega às 7, o Vojvoda já tá. Você sai às 8, o Vojvoda tá lá ainda. Você sai às 9, o Vojvoda tá. Você sai às 10 horas, o Vojvoda tá lá ainda. Como a gente fala aqui que o Vojvoda é o argentino mais querido do Brasil. É o argentino mais amado do Brasil. A gente usa essa brincadeira. Cara, eu acho que eu tenho certeza que ele é o mais querido, mais amado pelo ser humano que ele é, pelo profissional que ele é. Isso eu tenho certeza que vai ter muitas conquistas ainda, que ele fique muitos anos aqui juntamente com nós aqui dentro do Fortaleza, porque é um cara que é fundamental para o nosso projeto, é fundamental para o projeto tanto dentro quanto fora de campo. Então, agradecer ele, né? Agradecer a família também, porque é um sacrifício grande da família, né, cara? Tá muito longe tá dele. Muito longe há dele. Muito tempo, né? E há muito tempo, fica muito tempo sem ver ele pessoalmente. Então, e eu gosto da família do Vojvoda, mas que fique mais esse tempo. Que traga a família pra cá, que ele traga pra cá. Que ela traga pra cá, que a família se adapte ainda mais ao clima de Fortaleza, essa cidade tão bela que é a nossa capital aqui. Pô, os três meninos são a cara dele, cara. Os três meninos são a cara dele. Pô. Os meninos vêm pra cá pro PC, eles ficam tão felizes aqui, se soltam, brincam. Jogam bola aí o dia inteiro. É o quintal da casa deles aqui, né? Então, morou aí um tempo, né? Então que ele... E que a Toinha continue abrindo o portão. Que a Toinha continue abrindo o portão pra ele. Aquele meme é sensacional, cara. Não dá. Portone não. Portone é brincadeira. Mas foi bacana. Eu, cara, quando eu vi aquele vídeo, mas que ele continue aqui com a gente. Eu gosto muito dele, a comissão dele também. São caras. É importante enaltecer essa rapaziada. Pô, cara, ele é tão humilde, tipo, a gente já tá chegando aqui no portão do PC, aqui do lado do PC tem um Campus Society, onde os funcionários gostam de jogar bola, às vezes jogavam bola, batiam racha aqui, pô. O cara sempre, quando ele morava aqui, o cara simplesmente saiu e veio aqui a pé, assistiu o racha da galera, pô. Existe ser humano, existe atitude mais humana do que essa? Não é possível, aí não teve jeito, né? Encheu de gente aqui, ele teve que voltar pro PC. Os seguranças tiveram que levar ele de volta. O torcedor continue dando carinho, continue tratando ele com muito amor, continue reconhecendo o que ele vem fazendo à frente do nosso clube, porque realmente é o único assim que ele vem, que ele representa pros atletas. Eu tenho certeza que é assim que é pro torcedor também. É isso aí. Titibu! Estamos chegando no PC, estamos terminando a nossa viagem. Espero, tipo, que você me dê 5 estrelas, tá? Eu acho que a temperatura aqui tava boa, o papo foi agradável também, né, Titibu? Então, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, de ter vindo aqui, de ter aceitado esse papo com a gente. Boa tarde, eu sou o Elson, tudo bem? Só deixar o Titibu aqui, meu amigo. É nóis. Então, o Titibu, muito obrigado. Você é um grande amigo que eu fiz aqui no Fortaleza. Obrigado. Posso ter a honra de falar isso. Então, eu também fico muito agradecido. Gratidão imensa de você ter aceitado. E tenho certeza que a torcida do Fortaleza gosta muito de você. E temos um período até ter coletiva.
Tem 20? coletivo, vamos? 24. 2024 com o Titibu. É isso Primeiro, aí. deixa eu agradecer também a vocês pela oportunidade de poder estar aqui. Eu sou um cara que fuge um pouco das câmeras, não é muito que eu gosto, mas agradeço a todos aí. Obrigado ao torcedor pelo carinho e não se esqueça, se associe, venha fazer o Fortaleza cada vez mais forte também. A gente precisa muito de vocês. O garoto propaganda total do Não. sócio. Valeu, Titibu. Um abraço, tamo junto, pessoal. Até o nosso próximo Aí. encontro. Suscriban, la tabela, no vives.